Se eu perguntasse a vocês, existe algum pré-requisito para nós participarmos da ceia do Senhor? O que você diria? Se eu dissesse que existe um pré-requisito para que nós participemos da ceia do Senhor, eu diria que este pré-requisito é o perdão. Mas eu não estou me referindo ao perdão que nós recebemos, eu estou me referindo ao perdão que nós concedemos. E é sobre este assunto que eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês. Para tanto, eu os convido a lerem alguns textos da Bíblia, começando pelo que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu os convido a lerem comigo os versos 14 e 15 de Mateus, capítulo 6, onde na minha tradução nós encontramos as palavras. Versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Na oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos de cor, nós sempre repetimos as palavras: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós devemos perdoar as pessoas nos seus pecados e apesar dos seus pecados. Vamos nos lembrar também das palavras de Jesus no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que, como aqui no meu caso, você deve ter na mesma página que nós lemos, os versos 44 e 46 de Mateus, capítulo 5, que diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Versos 46. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Amar quem nos ama é fácil. Difícil é amar os nossos inimigos. De igual modo, eu digo que perdoar a quem pede perdão e paga dívida é muito fácil. Mas isso, irmãos, não é perdão. O verdadeiro perdão é concedido a quem, aos olhos humanos, não merece. Devemos, como nos diz Jesus, perdoar a quem nos deve. Eu diria para vocês de que perdão é graça. E nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, definimos graça como um favor imerecido. E como nós lemos aqui nas palavras de Jesus, nós percebemos que perdão, como nos diz aqui, da parte de Deus, é determinado por nós. Nós determinamos a medida do perdão de Deus em nossas vidas, perdoando o nosso próximo. A Bíblia fala de muitas promessas. Algumas promessas nós sabemos que são incondicionais, como a grande promessa da esperança da breve volta de Jesus. Mas o perdão é uma promessa condicional. Certa vez fizeram uma pergunta a Jesus. Na verdade, foi Pedro que fez. Vamos agora a Mateus, no capítulo 18. E vamos ler aqui os versos 21 e 22. Um breve diálogo entre Pedro e Jesus. No verso 21 nos diz que Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Será que devemos perdoar o nosso próximo até 490 vezes? É claro que não. Jesus está respondendo de forma simbólica. O que Jesus estava dizendo com estas palavras é que o genuíno perdão, ele não tem limites. O nosso exemplo está no nosso grande Deus. Deus
é o Deus das oportunidades. Mesmo que o homem se afaste, mesmo que o homem faça algo terrível aos olhos do Senhor, Ele nunca dá as costas, Ele sempre abre os braços. E sabe por que Deus nunca desiste de nós? Porque Ele nos ama. Um amor totalmente, um amor genuíno por cada um de nós. Sabe, amigos, muita gente só passou a entender o que é verdadeiramente o perdão no dia que precisou dele. Da mesma forma, eu digo que muita gente não entende por que dar uma segunda chance, porque nunca precisou dela. Eu digo sempre que Jesus é o nosso exemplo normativo para tudo aquilo que nós fazemos nesta terra. Jesus não apenas, ele praticou o perdão, mas ele nos ensinou como nós devemos perdoar. Vamos recordar um episódio muito conhecido, episódio com Pedro. Vocês conhecem muito bem, está relatado lá no Evangelho de Mateus, desta feita, no capítulo 26, e eu quero que vocês leiam comigo os versos 32 a 35 de Mateus 26. Na minha Bíblia diz: mas depois de minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas o que aconteceu logo depois? Vamos acompanhar aqui o relato agora, a partir do verso 69. Diz assim: ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Verso 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Verso 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente nos diz o relato que o galo cantou. Eu pergunto a vocês: seria Pedro digno de uma segunda chance, depois de negar veementemente, com juramento, o seu mestre Jesus? Vamos agora ao Evangelho de João, no capítulo 21. Eu imagino que todos os pregadores que estão aqui já pregaram sobre João, capítulo 21. Todos nós conhecemos a história que ali está relatada. Os discípulos, após a morte de Cristo, voltam para pescar, os que eram pescadores. E assim como Jesus realizou uma pesca maravilhosa quando chamou aqueles homens para serem pescadores de homens, Jesus, como estranho, vai ao encontro deles. E novamente uma pesca maravilhosa acontece. E Jesus foi ali para reafirmar o chamado àqueles homens. E de que forma Jesus reafirmou o chamado que havia feito para que eles dessem continuidade ao seu ministério? Vamos agora ver as palavras que estão relatadas nos versos 15 a 17 de João 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Qual foi a pergunta? Tu me amas? Jesus tinha uma missão a deixar com os discípulos.
E para que eles cumprissem esta missão, eles teriam que ter em sua vida a essência do existir, que é o amor. A base de tudo, a base de todas as coisas, inclusive a base do perdão. Somente o amor produz fidelidade. Vamos conferir, voltando agora em João, no capítulo 14, o que disse o próprio Jesus no verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ainda no capítulo 14 de João, no capítulo 15, ou melhor, no capítulo 14, agora no verso 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E nós encontramos agora no verso 10 do capítulo 15: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Me encanta as palavras de Jesus ao jovem Timóteo, no capítulo 1, no verso 5, quando ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Que maravilha! Sempre que eu realizo uma cerimônia de casamento, não importa qual seja a mensagem, muito contextualizada ao casal, em todas as mensagens eu repito uma frase: amar é dar-se, sem esperar receber nada em troca. Se existisse um segredo para a felicidade matrimonial, eu diria que o segredo é quando a esposa se dá para o seu marido, independente do que ele faz por ela, e quando o marido se dá para a sua esposa, independente do que ela faz por ele. E qual é a base, qual o fundamento para essa afirmação? Está no maior exemplo de todos. O exemplo que vai permear toda a eternidade, que nós conhecemos muito bem nas palavras mais conhecidas da Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. E o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Vou repetir: amar é dar-se, sem esperar receber nada em troca. E por isso eu afirmo a vocês: perdoar é dar-se. Perdoar é dar-se. Este mundo perece por falta de amor a Deus. Razão para todas as intempéries que acontecem na sociedade, para todas as atrocidades, violência, corrupção que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Quando eu trabalhava na Casa Publicadora Brasileira, estava fazendo um sermão sobre o sermão profético de Jesus, relatado em Mateus 24 e Lucas 21, e eu fui até a biblioteca da Casa Publicadora para ler ali alguns comentários bíblicos, e a biblioteca da casa tem vários comentários da Bíblia, para encontrar alguma informação adicional. Eu encontrei um comentário de um estudioso da Bíblia a respeito do verso 12 de Mateus 24. Vocês conhecem muito bem o que diz esse verso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Mas esse comentário da Bíblia, aquele que escreveu esse comentário, ele diz que foram encontradas algumas cópias da Bíblia, onde esse verso estava traduzido de uma forma um pouquinho diferente. E dizia assim: e por se esfriar o amor, a iniquidade se multiplicaria. Nós sabemos que na Bíblia iniquidade quer dizer pecado, e faz muito mais sentido. Por se esfriar o amor no coração do homem, o pecado, a iniquidade está se multiplicando diante dos nossos olhos. Por quê, irmãos? Porque falta o amor a Deus. E quando nós falamos de amar a Deus, isso não significa professar ser um religioso, ser um cristão ou qualquer outra denominação que diz que tem um Deus, que professa, que vai à igreja. Amar a Deus é muito maior do que ser membro de uma entidade religiosa. Amar a Deus é um sentido para a vida. Amar a Deus deve ser toda a existência de um homem e de uma mulher. Por quê, irmãos? Porque este amor a Deus é que vai nos fazer amar o nosso próximo. Porque Deus é a fonte do amor, o amor genuíno
que deve permear todas as relações interpessoais. Eu gosto de dizer que o casamento é um constante exercício do perdão, de um amor desinteressado. Por isso eu creio que um casamento perdurará para sempre, se a união está firmemente fundamentada em um relacionamento próximo com Deus, porque Deus é amor. E quando nós amamos a Deus intensamente, esse amor vem para a nossa vida, e Ele é capaz de fazer com que nós manifestemos esse amor com todos aqueles que estão ao nosso lado. Eu afirmo, um cônjuge só é realmente fiel ao outro se ele tem o amor a Deus como uma prioridade. Voltando ao tema do perdão, eu quero dizer a vocês que quando a gente perdoa, a gente tira um pouco de nós, um pouco daquilo que nós somos, e abrimos espaço para o nosso próximo. Podemos afirmar, sim, que perdoar é perder. Perder para aquele a quem você ama. Eu sempre procurei incutir isso na minha vida ministerial para todos aqueles que trabalharam comigo, aonde eu estive. A nossa missão como igreja está baseada em um profundo amor a Jesus Cristo. E quando nós amamos profundamente a Jesus Cristo, nós queremos falar desse Jesus para as outras pessoas. Quando amamos profundamente a Jesus Cristo, nós amamos a sua causa. Quando amamos profundamente a Jesus Cristo, nós amamos o nosso próximo, independente de quem ele seja, nas circunstâncias em que ele esteja. É por isso que quando perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento, que foi que Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu volto a perguntar a vocês, por que existem tantas pessoas violentas? Por que existem as guerras? Por que existe a corrupção, as atrocidades que vemos em nossos dias? Por que o homem se tornou tão insensível? Só tem uma única resposta: falta de amor a Deus. E eu afirmo a vocês que o perdão é um fruto do amor. Sem amor não existe perdão, porque perdoar é dar de si mesmo para aquele que nos deve. Repito, amor é um atributo divino, porque todo amor provém de Deus, porque Ele, Deus, é a fonte do amor. De igual modo, perdoar é algo que vem de Deus, é um dom que Ele nos concedeu para vivermos bem com o nosso próximo, em casa, na igreja, no trabalho e aonde quer que nós estivermos. O que Jesus queria ao ter aquele diálogo com Pedro e, naturalmente, com todos os discípulos e conosco aqui hoje? Jesus queria criar uma conexão com Pedro e com todos nós. E esta conexão com Deus, essa deve ser uma conexão, uma relação puramente de amor. Ao perguntar a Pedro 3 vezes se ele o amava, Jesus não estava aqui, obviamente, fazendo nenhuma relação com o fato de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes. O que Jesus estava apenas era evidenciando a Pedro a necessidade de um profundo amor a ele, para que Pedro e todos os demais discípulos pudessem cumprir a missão que Jesus havia confiado a eles, o chamado que Jesus faria para eles e que ele fez para todos nós também. Infelizmente, muitas pessoas têm uma religião vazia, não encontram sentido, simplesmente porque não têm uma relação de amor com Deus. O Deus que nos criou, o Deus que morreu para nos salvar. A gente só ama de verdade uma pessoa quando a gente se relaciona com ela, quando a conhece. É por isso que temos que ter uma conexão intimista com o nosso Deus, estarmos com Ele. Assim recebemos a sua graça. E assim, ao receber a graça do Senhor, o perdão que vem de Deus, através de uma relação de amor, nós nos tornamos uma fonte a jorrar para todos aqueles que estão ao nosso lado. Uma das mais impressionantes declarações de Jesus está aqui no Evangelho de João, no capítulo 4,
quando ele teve o encontro com a mulher samaritana, uma pecadora, e talvez uma das mais significativas declarações de Jesus foi dita a esta mulher: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e tornar-se-á uma fonte a jorrar para a vida eterna. Devemos beber desta água que é o amor de Deus, e só assim nós estaremos aptos para perdoar. Quando recebemos e vivemos esse amor genuinamente, ele será transbordado naturalmente a todos aqueles que se encontram ao nosso redor. Como nos diz o grande mandamento, nós temos que ter uma relação de amor vertical com Deus, para que esse amor em nossa vida se manifeste no sentido horizontal, para com o cônjuge, pais, filhos, familiares e para com o nosso próximo. Eu vou partir para a conclusão. Eu quero ler um texto de Ellen White, um texto inspirado por Deus, que fala da consequência do perdão, o resultado do perdão, o efeito do perdão. Está no maior discurso de Cristo, na página 114. Ouçam essa declaração inspirada de Ellen White. O perdão tem sentido mais amplo do que muitos supõem. Dando a promessa de que perdoará abundantemente, Deus acrescenta, como se o significado dessa promessa excedesse a tudo que pudéssemos compreender. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor, Isaías 55, verso 7. E a irmã White acrescenta: o perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Sabe qual a conclusão que eu chego ao ler esse texto? Que perdão é salvação. Não apenas para aquele que recebe o perdão, mas a salvação para aquele que concede o perdão. Perdão opera transformação, não apenas na vida daquele que é perdoado, mas principalmente na vida daquele a quem se perdoa. Este fim de semana é o final de semana das mães. Eu gostaria de terminar prestando uma homenagem a todas as mães, contando uma das lindas histórias e lições que eu aprendi com a minha querida mãezinha, que foi uma mulher incrível, uma mulher autêntica, virtuosa, como nos diz a Bíblia. Eu aprendi em casa muito cedo o que é o amor, nos braços de uma mãe que amava a Deus de todo o seu coração. Foi ali nos seus braços que eu aprendi as mais lindas lições da vida, inclusive a lição do perdão. Eu era um garotinho bem pequeno, travesso, e eu ficava muito tempo com a minha mãe, filho caçula. E eu gostava de ver a minha mãe cortando as suas unhas, e ela usava um alicatinho cromado, brilhoso, e eu sempre queria colocar a mão no alicatinho, e minha mãe dizia: não, meu filho, esse alicatinho é só da mamãe, ele é muito perigoso e pode machucar você, você não pode pegar nele e colocar a mão nele. Eu vivia olhando a minha mãe com aquele alicatinho brilhando, cortando as suas unhas. Até que um dia, eu passando pelo quarto da minha mãe, ela guardava aquele alicatinho numa caixinha que ficava junto à cabeceira. A caixinha estava aberta. E o que estava brilhando diante dos meus olhos? O alicatinho. E eu, tão pequenino, não resisti à tentação. Peguei o alicatinho e fui brincar com ele. E peralta, como era, fui tentar cortar algo que não devia, e o alicatinho quebrou. E o que eu fiz? Peguei a pontinha do alicatinho, com o alicatinho, fui lá no quintal, tinha um muro alto, uma mata no quintal da vizinha, eu não pensei duas vezes. Joguei o alicatinho e a pontinha para o outro lado. Não passou muito tempo, a minha mãe me diz: Toninho, você viu o alicatinho da mamãe? E eu disse: não, mãe, eu não vi o seu alicatinho.
Passou algum tempo mais, a minha mãe se aproximou, colocou a mão dos meus ombros, olhou dentro dos meus olhos e disse: você viu o alicatinho da mamãe? E eu respondi que não tinha visto o alicatinho. É óbvio que desde a minha primeira resposta, a minha mãe já sabia o que tinha acontecido. Na tarde daquele dia, como ela fazia todos os dias, ela colocou o café da tarde. Um pão fresquinho que ela buscava na padaria com aquela manteiga da fazenda. E ela punha uma caneca de café meio quente. Eu amava pegar aquele pão com manteiga, colocar dentro daquela canequinha de café e comer com aquela manteiguinha derretendo. Naquela tarde, a minha mãe fez algo diferente. Além de colocar o café, ela colocou a cadeira do lado e ficou quietinha me olhando. E eu ali tomando meu café, olhando para ela, e eu perguntei: mãe, por que a senhora está tão quietinha aí do meu lado? E ela olhou para mim com a voz serena e disse: a mãe está muito triste, porque perdeu o alicatinho dela. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar e a chorar e a chorar. A minha mãe me pegou pelo braço, trouxe junto ao seu peito, me apertou forte com o seu peito, como ela gostava de fazer, ficou passando a mão na minha nuca, na minha cabeça, e deixou eu chorar bastante no seu colo. Depois que eu chorei, ela se afastou um pouquinho e disse assim: meu filho, era só um alicatinho, e ele nem estava tão bom assim. Agora tem uma coisa que você vai ter que fazer. Você vai ter que ir com a mamãe amanhã lá na loja americana e ajudar a mamãe a comprar um alicatinho novo. E assim nós fizemos. Colocou a minha bermudinha, me arrumou, e lá pegamos o ônibus e fomos para a cidade, lá na loja americana, do centro de Juiz de Fora, comprar um alicatinho novo. E como se não bastasse, depois ela me levou na Doceria Brasil para comer um quindim que eu tanto gostava. Me perguntem, amigos, se eu peguei novamente no alicatinho da minha mãe. Nunca mais. Foi assim que eu aprendi o que é o genuíno perdão. Vocês conhecem um texto da Bíblia, que eu vou dizer agora. Eu queria que vocês nunca se lembrassem do texto, nas palavras da primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 19. O que é que diz lá? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu amei muito a minha mãe, profundamente a minha mãe, porque ela me amou primeiro. Parafraseando novamente esta frase, ao entendermos que perdoar é um dom de Deus e fruto do amor, nunca se esqueça, nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Ao entendermos realmente o sentido dessas palavras, do perdão de Deus pelos nossos pecados, nos lembremos, irmãos, de que Ele nos perdoou tomando o nosso lugar na cruz, morrendo a morte que nós havíamos de morrer. Ao você agora ouvir esta canção, que você se lembre do genuíno perdão de Deus, e desta forma você esteja apto para participar da ceia do Senhor. Que Deus nos dê esta graça e esta bênção. Amém. Amar
existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu.